O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente tem o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o deputado federal Jaime Martins, do PSD. Deputado, bom dia, bem-vindo à Super Notícia FM. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Fernando. Um grande prazer estar aqui com vocês, né? Estou aí às suas ordens para a gente conversar um pouco sobre Minas Gerais, Brasil e, sobretudo, sobre a nossa região metropolitana. Prazer é nosso recebê-lo, deputado. Bom, eu queria começar essa entrevista repercutindo com o senhor. Imagino que o senhor até não tenha tido a oportunidade de ouvir, porque o senhor estava na estrada vindo de Divinópolis para cá, mas a gente trouxe mais cedo uma edição extraordinária do nosso Café com Política, uma entrevista exclusiva com o senador Aécio Neves. Primeira vez que ele, inclusive, falou a um veículo de comunicação mineiro depois de todas essas denúncias que ele sofreu. E, entre outros assuntos, o senador Aécio Neves disse nessa entrevista que deve se candidatar, que vai se candidatar nas eleições do ano que vem, 2018, mas não falou qual cargo ele disputaria, deixando até em aberto a possibilidade que já tem sido aventada de talvez ele disputar, quem sabe, uma Câmara dos Deputados, enfim, não ser necessariamente um candidato à reeleição no Senado Federal. Ele disse também que agiu de maneira correta ao destituir da presidência do PSDB o senador Tasso Gereissati do Ceará. Bom, especificamente sobre o nosso quintal aqui, sobre Minas Gerais, como é que o senhor avalia esse ressurgimento do senador Aécio Neves, que foi bem recebido na convenção estadual do partido dele e já disse que, de qualquer maneira, disputa as eleições do ano que vem, em 2018. Como é que o senhor avalia isso e o que isso muda, por exemplo, no tabuleiro político do PSD, que é o seu partido? Veja bem, ainda é muito recente, ainda são muito recentes esses fatos que envolveram o senador Aécio, né? Desde a questão das delações até mais recentemente essa questão da destituição do presidente do PSDB, que é o senador Tasso, né, que foi destituído aí na semana passada. Então acho que é preciso um pouco mais de tempo para que a população absorva esses fatos, né, e para que a gente possa ter uma avaliação em relação ao futuro do senador Aécio. É previsível, de fato, que ele possa se candidatar. Acho que um dos reguladores importantes para a sua decisão vão ser as pesquisas de opinião pública e vão ser, naturalmente, as candidaturas que estarão se colocando daqui até as convenções que vão se realizar em junho do ano que vem, para que ele possa tomar a sua decisão. É uma questão de foro íntimo, uma questão interna do PSDB, que eu prefiro não entrar muito nesses comentários, uma vez que é um partido que eu não estou no dia a dia da sua convivência. Mas é previsível que o senador Aécio venha se candidatar, até porque é um homem da política o tempo todo, desde a sua juventude, né? Sempre esteve com mandatos políticos e ainda tem como pano de fundo a questão do foro privilegiado, que é uma questão que os políticos, né, têm sempre buscado também se refugiar atrás do chamado foro privilegiado. Tá certo. Agora, deputada, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho sobre transporte. Sim. A gente sabe que o senhor tem base política em Minas, em Divinópolis, mas como deputado federal atua em causas para todos os mineiros, né, de uma forma geral. E o senhor tem muitos projetos relacionados à causa do transporte público, né, que a gente sabe que é uma situação muito precária no país como um todo. E eu queria saber do senhor, se o senhor sabe como que está a negociação para vir verba para Minas Gerais, especificamente para Belo Horizonte, para ampliação do nosso metrô aqui da capital, que historicamente, né, há anos é uma discussão que se arrasta e que a gente não vê resultado. Eu estou, na verdade, no meu 6º mandato, portanto, há muito tempo na Câmara Federal. Nesse tempo, já fui presidente da Comissão de Viação e Transporte, já fui presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e atuo muito fortemente na área de transporte, sobretudo na área do transporte sobre trilho, nas ferrovias. Eu posso lhe dar, por exemplo, uma boa notícia em relação ao município de Betim, né? Nós estamos trabalhando junto com o prefeito. No próximo dia 22 vamos voltar a ter uma audiência na NTT para uma questão que diz respeito ao investimento que deve ser da ordem de 170 milhões de reais, que virão para fazer melhorias na linha férrea dentro do município de Betim. São várias trincheiras, viadutos, passagem de nível eletrônico e cancelas eletrônicas que serão colocadas. A equipe técnica da Prefeitura de Betim está fechando
com a VLI esse pacote de obras que nós estaremos sacramentando no próximo dia 22 desse mês, detalhes, né, que vão permitir que essas obras possam ter início quase que imediato, com previsão para término já no ano que vem. Então isso é uma notícia de um grande investimento que está sendo feito aqui na região metropolitana, e o que a gente deseja é que no futuro, quando nós construirmos o contorno ferroviário da região metropolitana, né, o arco ferroviário de Belo Horizonte, que esses trilhos que hoje servem ao transporte de cargas, que ele possa vir a transportar passageiros. O nosso desejo é que o metrô, que hoje é o metrô de Belo Horizonte, que a gente está trabalhando para que ele chegue à Contagem, mas que no futuro próximo poderemos ter uma malha ferroviária servindo ao transporte de passageiros mais extensa. Existe um acerto da Prefeitura de Contagem para que possa estender mais alguns quilômetros do metrô, trazendo aqui a Contagem. Parece que esse acerto também já está definido, não é, para os próximos meses. Então nós estamos aguardando também que num futuro imediato o metrô chegue a Belo Horizonte e num futuro um pouco mais distante possa também estar chegando a Betim. Nós acompanhamos de perto a atuação da CBTU. Algumas melhorias foram feitas também agora recentemente para que nós pudéssemos ter um aumento de quase 70% na capacidade de transporte de passageiros. Aquilo que era em torno de 170, 180 mil passageiros por dia, com pequenas melhorias que foram realizadas, com novos vagões que foram adquiridos, que puderam entrar em operação, também vão permitir que o volume de passageiros transportados em Belo Horizonte passe de 250 mil passageiros por dia. Já é também uma melhoria bastante expressiva, bastante significativa. Eu sou um defensor do transporte sobre trilhos para um país da dimensão continental como o Brasil, no que diz respeito a cargas, mas, sobretudo, também dentro das regiões metropolitanas para o transporte de passageiros, porque hoje, para chegar aqui, fiquei algumas horas preso em engarrafamento, né? Ou seja, nós estamos com a indústria automobilística a pleno vapor, colocando carro nas ruas, sem colocar a correspondente infraestrutura. Portanto, as nossas ruas estão cada vez mais congestionadas e o cidadão é cada vez mais prisioneiro de si mesmo no seu veículo. Então, é algo que nós precisamos fazer. Ano passado, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, que cuida dessa parte de mobilidade urbana, nós fizemos muitos seminários e muitos estudos e, de fato, o transporte sobre trilhos é a grande alternativa para o país. Deputado, o senhor, como um militante da causa dos transportes, e eu conheço a atuação do senhor já de algum tempo em relação a isso, de alguma forma o senhor se sente frustrado com a demora para a realização dessas obras aqui na região metropolitana, especificamente a situação do metrô, que parece que a gente fica dando murro em ponta de faca o tempo todo aqui. Furaram lá uns buracos na Praça 7, agora o metrô vai, não avança. O governo vai liberar dinheiro, não libera. O senhor se sente frustrado diante dessa insistência toda que Minas Gerais tem, dessa cobrança, e ao longo dos últimos governos todos, sem exceção, ignoraram solenemente Minas Gerais? Veja bem, eu me sinto frustrado em relação ao transporte ferroviário no Brasil como um todo. O mapa ferroviário do Brasil hoje foi praticamente traçado por mim, né? As ferrovias de carga, a Ferrovia Norte-Sul, a FIOL na Bahia, a Transnordestina. Eu fiz um traçado que vai dar às futuras gerações a possibilidade de avançar no transporte sobre trilho, mas isso vai muito lentamente. Falta gestão, falta qualidade de gestão. E Minas Gerais também sofre com isso, né? A gente lamenta que uma cidade do porte de Belo Horizonte, de uma região metropolitana densa como Belo Horizonte, não tem ainda um sistema metroviário mais adequado. De qualquer forma, essa notícia desse aumento de capacidade de transporte de passageiros em Belo Horizonte, levando de 170, praticamente aumentando mais de 50% na sua capacidade, com essas melhorias que foram feitas, diga-se de passagem, estava preso por pequenas melhorias.
para fazer essa mudança, a instalação de algumas câmeras que possibilitaram ao operador, o maquinista, né, ter possibilidade de verificar os últimos vagões, uma vez que algumas das plataformas de embarque são em curva. Então, essas pequenas mudanças permitiram esse grande aumento de passageiros. Quer dizer, se tivéssemos um pouco mais de criatividade, um pouco mais de capacidade de gestão, essa questão do metrô poderia ser mais avançada. Mas é que se lembrar que sucessivos governos têm faltado com Minas Gerais em termos de investimento. O governo Temer é um desses. Tem relegado Minas Gerais absolutamente a um segundo plano. Temer deve muito a Minas Gerais, né? Minas tem sido o estado que tem lhe dado o maior número de votos e não tem tido nenhum prestígio. Minas não tem nenhum ministério, não tem nenhum cargo importante, não tem nada praticamente, até mesmo no judiciário. Então, o governo federal está com as costas viradas para Minas Gerais. O senhor já se posicionou a favor da redução da maioridade penal. E eu queria saber do senhor o que essa redução, se de fato ela acontecer, o que ela pode resultar para o Brasil? O senhor acredita que a criminalidade vai diminuir em consequência disso? Eu acho que a criminalidade tem que estar num país como o Brasil, com a nossa formação, está diretamente ligada à questão da punição. É preciso haver punições. Nós temos hoje um sentimento de impunidade em todas as áreas, desde os crimes praticados lá pelo colarinho branco, que se esconde através da imunidade parlamentar, até os crimes praticados pelos jovens e adolescentes nas ruas. Esse sentimento de impunidade faz com que a criminalidade cresça. Os jovens, os adolescentes, eles precisam ter medo de que serão punidos, né? Na medida em que eles possam se esconder atrás do chamado ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi muito bem feito, muito bem redigido, mas pensando num país de circunstâncias diferentes, um país que tem um sistema de escolaridade mais eficiente, que tem um sistema de saúde mais adequado, que tem a condição de fazer grandes investimentos sociais, que não é o caso do Brasil, né? Então a punição tem que restar como última alternativa para que o cidadão de bem não passe também a ficar refém da situação como está hoje, né? O cidadão de bem não pode sair às ruas, ele fica com medo quando para no sinal de trânsito, pode ser assaltado. Então, a minha posição em relação à redução da maioridade penal é porque hoje, com o tipo de formação que nós estamos tendo, com as informações pelas mídias sociais, os jovens de 16 anos são bastante conscientes e os crimes que cometem, eles sabem o que estão fazendo, né? Não são mais crianças. Hoje a idade adulta chega bem mais cedo, né? Se eles têm possibilidade de votar, se eles começam a namorar, alguns já constituem até família, eles sabem muito bem os crimes que estão cometendo e devem ser punidos caso os cometam. O senhor comentou aí sobre a imunidade parlamentar e o senhor foi relator do projeto que pôs fim, né, à imunidade parlamentar, permitindo que todos os políticos, né, possam ser julgados também. Mas nós, como cidadãos, a gente sente, me incluindo também, que os políticos muitas vezes saem ilesos dessas acusações. Por que isso acontece mesmo com a imunidade parlamentar? É verdade. Eu fiz uma modificação no conceito de imunidade parlamentar. Quando cheguei à Câmara Federal, parlamentares não poderiam sequer ser processados. A imunidade era total. Existia a chamada imunidade material, mas muito mais. Havia também a imunidade processual. O parlamentar não poderia ser processado. Ele só poderia ser processado a partir do momento em que o plenário da casa respectiva, né, o plenário da Câmara ou o plenário do Senado, autorizassem a abertura de processo. Como havia sempre um corporativismo muito grande, esses itens nunca eram pautados. Portanto, gerava-se aí uma impunidade pelo corporativismo. Eu mudei o conceito, permitindo que os processos fossem abertos pelo Supremo. O Supremo, uma vez que encontrasse indícios de crime, que ele pudesse abrir os processos. E que restava ao plenário da Câmara do Senado a possibilidade de parar o andamento do processo. Ou seja, exigir-se-ia que o número de senadores ou deputados, muito grandes, a maioria, né, fosse ao plenário, colocasse lá a sua digital
e se responsabilizasse politicamente por aquela paralisação daquele processo. Essa possibilidade da imunidade, porque a imunidade é para defender o parlamento. Nós temos hoje alguns parlamentos na América do Sul, como por exemplo, na Venezuela, em que as questões políticas de fundo, né, o exército, a polícia amedrontam o parlamento, e nós já vivemos isso no Brasil no período militar. Então, a imunidade é para proteger o parlamento e não para proteger o parlamentar criminoso. A imunidade, eu vejo agora recentemente, tivemos um caso desse no Senado, ela foi indecorosamente usada para proteger alguém que havia indícios muito concretos de cometimento de crime. Então, foi um desvio de função da imunidade parlamentar. Certamente relatei o texto no meu relatório, está muito explícito lá, né? O espírito da lei, o espírito que nós votamos, é que a imunidade é para proteger a democracia e proteger o parlamento. E nesse caso específico ela foi usada e tem sido reiteradamente, às vezes, usada para proteger o crime. Deputado federal Jaime Martins foi nosso convidado, ele que é do PSD, nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer, foi um prazer recebê-lo aqui, deputado. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Fernanda. É muito rapidinho, né? A gente podia ficar aqui horas conversando. Estou sempre às suas ordens. Muito obrigado.